Obrigada. Obrigada, deputado Cherini. Um prazer estar aqui de novo. E boa tarde, gente profunda. Muito bom estar aqui. Me sinto muito honrada em ter esse espaço-tempo aqui para compartilhar com vocês de uma maneira bem informal, que é o meu jeito. Quem me conhece aqui? Quem já viu vídeo meu no YouTube? Nossa, que legal! Bastante amigos por aqui, porque é assim que eu me sinto. Porque quando eu estou lá na minha casa gravando, eu entro na casa de vocês, vocês entram na minha casa. E depois, quem quiser me dar um abraço, depois da palestra eu vou estar lá. E eu fico muito encantada com esse contato pessoal, com essa coisa de olhar no olho, de abraçar, de sentir a energia do outro. Porque eu sempre costumo dizer que por mais incrível que seja o currículo de uma pessoa, se a energia dela não for boa, não adiantou nada. Tudo que ela fez, tudo que ela estudou, tudo que ela trilhou. Então, a energia é o nosso cartão de visita. E esse trabalho do Código da Alma, ele começou no ano de 2002. Faz tempo, né? 17 anos. Quando eu trabalhava na indústria como gerente de recursos humanos e comecei a perceber que as pessoas tinham algo além. Comecei a perceber que muitas vezes, depois de um período de estresse, elas ficavam gripadas. Depois de um período de estresse, elas ficavam doentes. Depois de alguns anos de estresse, aparecia um tumor. Depois de um determinado comportamento, as doenças começavam a se manifestar. E aí chegou um ponto que eu saí da indústria e me dediquei à terapia holística, que era uma coisa nova na época. Eu lembro que a gente ia dar palestra em auditórios e perguntava: alguém já ouviu falar em chakras? Ninguém levantava a mão. E quem levantava a mão achava que chakra era um sítiozinho, uma propriedade. Era tudo muito embrionário ainda, 17 anos atrás. E eu quis desbravar esse caminho, ser uma pioneira e, enfim, o que é isso, terapia holística? Que muitos achavam que era terapia dos olhos. Tinha essas confusões. É macumba? É religião? É bichogrilagem? O que é isso? E isso vai muito além, porque a nossa medicina oficial, ela existe há 500, 600 anos. E as medicinas tradicionais existem há milhares e milhares e milhares de anos. E a medicina ayurvédica, por exemplo, ela é totalmente lógica e baseada em lógica. Então, foi me inspirando na energia dos chakras que o trabalho do Código da Alma, estudando psicossomática e bioenergética, começou. E o ano passado virou livro. Se transformou em livro. Depois de 15 anos de pesquisa, ele virou livro. E antes de eu começar a entrar no tema, eu só quero me apresentar rapidinho, então. Eu tenho 16 obras já. Comecei a escrever em 2004, 2008 saiu o primeiro livro. E hoje são 16. 3 já saíram entre os mais vendidos da Veja. Aqueles 3 de cima: O Poder Extrafísico, que foi tema da palestra do ano passado. O Grandes Mestres da Humanidade, foi meu primeiro livro. E o Código da Alma, para minha surpresa, que eu até achei que muita gente não ia se interessar, ele foi para a Veja também e ficou entre os mais vendidos. E para minha surpresa também, a editora Planeta, da Europa, vai lançar ele em maio, lá em Portugal. E se ele for bem em Portugal, ele vai ser lançado em espanhol e inglês. Então, palma para nós, né, gente? Para todos nós. Essas palmas não são para a obra do Código da Alma. Essas palmas são para a terapia holística, que está crescendo, que está despertando nas pessoas essa curiosidade de entender o paradigma holístico e de saber onde nasce a verdadeira causa da doença. O mundo está despertando para isso. O mundo está acordando para isso. E que bom para todos nós, né, que estamos envolvidos, engajados nessa causa. Porque eu só abandonei a minha carreira formal e tudo que eu fazia, porque eu tinha certeza que a terapia holística ia curar o nosso mundo. Eu consegui ter essa visão lá, 17 anos atrás. E muitos dos que estão aqui também acreditam nessa causa, também lutam por isso, também estão diariamente dentro de um consultório, ou dando curso, ou dando palestra, porque acreditam que essa é uma nova visão que vai curar os problemas emocionais do planeta e de todo mundo que nele vive. Então, o Código da Alma, graças a Deus, se expandiu, cresceu
e continua se expandindo. Aqui, alguns números que me deixam muito feliz também, de ver o quanto a terapia holística está se expandindo e o quanto as pessoas estão buscando as curas naturais. Então, alguns números nossos, da nossa instituição, meus, do Bruno também, que é meu colega, a gente trabalha junto, tá? E o ano passado, 2018, a gente teve 101 milhões de visualizações no YouTube. Então, isso mostra que as pessoas estão procurando vídeos sobre a terapia holística, que estão buscando assuntos relacionados a isso. Isso me deixa muito feliz. Isso mostra que realmente o nosso mundo tem solução. Embora essa tenha sido uma semana pesada, com as notícias que aconteceram, eu acho que essas coisas ruins acontecem, mas em contrapartida tem muita coisa boa acontecendo também, e a gente precisa manter a nossa fé. Bem, com todas essas milhões de visualizações todos os dias, a gente recebe muita pergunta diariamente em todas as redes sociais. E aí, a gente consegue fazer uma pesquisa muito bem feita para ver quais são as principais dores da humanidade, as maiores dores. E o nosso mundo está doente, as pessoas estão doentes. Muitos de nós estamos doentes. Não fisicamente, muitas vezes, mas nas emoções, nos pensamentos e nos sentimentos. E isso é a origem de qualquer doença. Então vamos lá, vamos ver quem é que tem, né, também esses problemas. Então a principal queixa mundial é a depressão, tá? Ela está em primeiro lugar. Eu falo mundial porque os nossos cursos online, o nosso trabalho está presente em 35 países. Então a gente consegue fazer um apanhado muito grande do que está acontecendo no mundo. Primeira causa, depressão, vazio, tristeza, uma tristeza que vai virando depressão. Segunda causa é o oposto, né? Ansiedade. Então, ou a pessoa está deitada numa cama, triste, ou ela está pulando de ansiedade. São duas polaridades, são dois polos. Terceiro, doenças crônicas. E aqui tem uma confusão muito grande, que às vezes as pessoas imaginam que doença crônica é algo que não tem cura. Muitos pensam isso, mas crônico vem de cronos, do grego, e significa tempo. Ou seja, significa que aquela pessoa está doente há muito tempo e não necessariamente que não tem cura. E doenças crônicas como diabetes, pressão alta, coisas que acompanham a pessoa há muito tempo, tá? Depois vem o vazio no peito, também conhecido como síndrome do Fantástico, né? Domingo à noite, quando toca a musiquinha do Fantástico, a pessoa sente aquele vazio no peito, porque segunda-feira ela tem que encarar uma vida que ela odeia, que ela não gosta, que ela não curte. Já lá vou eu de novo na segunda-feira ter que lidar com pessoas que eu não gosto, num ambiente que eu não gosto, e vai começar tudo de novo. Então, esse vazio no peito muitas vezes acontece porque a pessoa só é feliz no final de semana. Depois vem as dores da alma, problemas espirituais, que as pessoas não sabem de onde vêm, fazem uma grande confusão. Às vezes vão numa igreja ou em algum lugar e não conseguem a cura e a alma dói cada vez mais. Depois, falta de energia. A pessoa sai de casa de manhã, planeja que quando chegar às 6 horas, eu vou fazer uma atividade física, eu vou levar meu cachorro para passear, eu vou fazer faxina na casa, ainda vou fazer janta. Aí o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, ela discute com o chefe, ela briga com o marido ou com a esposa. Chega às 6 da tarde, ela chega em casa e aquele buraco negro do sofá vai atraindo ela para lá. Ela se joga no sofá e não consegue mais sair. E aí a caminhada ficou para lá, o jantar ficou para lá, a faxina ficou para lá, porque não tem força. A pessoa fica que nem um bicho preguiça no tronco, jogada naquele sofá. Algumas pessoas estão rindo, né? Ninguém passou por isso nunca, né? Eu acho. Imagino que não. E depois indisposição, que é falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer as coisas, tá? Essa é uma pesquisa mundial. Isso comprova que o nosso mundo precisa cada vez mais de bons terapeutas. Bons terapeutas holísticos que ajudem as pessoas a encontrar a sua energia vital, o seu propósito. Ou, traduzindo no bom português, né, o seu tesão pela vida, que eu acho que essa palavra se encaixa perfeitamente nessa situação. Bem, isso falando do mundo, tá? No Brasil,
o maior medo das pessoas é falar em público. Sabiam disso? 75% das pessoas têm medo de falar em público. Quem que se eu chamasse aqui viria aqui falar? É só vocês olharem ao redor. Ó. Poucas pessoas viriam aqui falar. Eu não vou chamar ninguém, tá? Não precisa se preocupar. Mas eu só queria saber, para fazer uma pesquisa aqui no público. Então tem uma piada que diz o seguinte, que no Brasil, 75% das pessoas quando vão num velório, elas preferem ser o morto do que fazer o discurso do velório. Sabia? Porque em segundo lugar vem o medo de morrer. Então o brasileiro tem mais medo de falar em público do que de morrer. Louco isso, né? E todas as estatísticas que eu vou falar aqui, e é bastante estatística, eu não me preocupei em decorar o nome da universidade, a data e onde foi e tal, até para a gente conseguir andar com a palestra. Tem um artigo no nosso site Luz da Serra, A Chocante Verdade sobre a Indústria dos Remédios. Lá tem muita estatística comprovada de qual universidade, o que aconteceu. É um artigo bem grande que fala da chocante verdade sobre a indústria dos remédios. Tá? E daí vocês podem olhar lá, porque tem muita comprovação. Vamos adiante, então. Então, tem alguns mitos e erros que nos afastam de uma vida plena, quando a gente fala de saúde. E eu vou falar de cada um deles aqui para vocês. O primeiro mito, então. Remédios curam as doenças. Muitas pessoas acreditam nisso. Eu acho que a maioria do público que está aqui já sabe que isso não é verdade. Porque o remédio repõe sinteticamente algo que o próprio corpo poderia produzir. Um corpo em equilíbrio, ele produz tudo o que precisa. Quando ele não está produzindo o que precisa, a gente tem que recorrer a um recurso externo, chamado remédio, chamado farmácia. Então, quando a gente vai à farmácia, é uma declaração de que o seu próprio corpo não está conseguindo se virar sozinho. E ele é perfeito. Aí, o paradigma holístico diz o seguinte, que todos os ecossistemas da Terra se resolvem sozinhos. Que se algo foi gerado dentro de um ecossistema, aquele próprio ecossistema tem os elementos naturais que podem curar aquilo que se desequilibrou. Então, todos nós, quando em desequilíbrio, podemos buscar na natureza os recursos que o nosso corpo precisa. E aí entram as terapias naturais. As plantas, os cristais, as cores, os sons. E tudo que a gente conhece dentro dos sistemas de terapia natural. Tudo isso pode nos curar. O remédio repõe sinteticamente e temporariamente algo que a gente perdeu. Até dá tempo da gente ter consciência. Agora, será que é isso que está acontecendo no nosso mundo? Ou as pessoas estão tomando remédio como se fosse um cosmético? Ah, a menininha brigou com o namorado. Ai, deixa eu pegar um Rivotril aqui. Né? Oh, ele me deixou. Ai, meu Deus do céu, vou tomar um Rivotril. Para qualquer coisa, a gente toma remédio sem pensar nos efeitos colaterais. Antidepressivos, ansiolíticos, psicotrópicos têm entre 200 e 2.000 contraindicações. E efeitos colaterais. Isso está nessa pesquisa lá do que a gente fez, tá? 200 e 2.000 contraindicações. E o corpo não sabe o que fazer com o subproduto desses remédios. Porque sempre fica um rastro. Até tem um videozinho no Porta dos Fundos que eu gosto muito, que o rapaz chegou para fazer um tratamento para calvície e saiu com uma quimioterapia. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Ele pede um remedinho para calvície, mas daí ataca o estômago, daí ele toma um para o estômago, daí ataca a impotência sexual, daí ele toma lá o da impotência, daí ataca outra coisa, e no final ele sai com tratamento para químio. Então, todo remédio deve ser administrado com grandes doses de consciência. Ou seja, eu posso tomar um remédio para dor de cabeça? Óbvio que sim. Mas eu também preciso me concentrar nos motivos pelo qual aquela dor de cabeça se instalou. Às vezes, uma respiração profunda, num pezinho de alecrim ou hortelã, já faz com que a dor de cabeça vá embora na hora. Só que nos últimos 100 anos, principalmente, nós fomos convencidos de que a indústria farmacêutica é a melhor solução.
E por incrível que pareça, diante de tudo isso que eu estou falando, eu não sou contra a indústria farmacêutica. Inclusive, já recorri a ela em muitos momentos da minha vida, assim como todos vocês. Imagina uma cirurgia sem uma anestesia. Imagina tudo que a gente teria perdido aí ao longo dos últimos 100 anos se não fosse a indústria farmacêutica. Só que a nossa educação está errada com relação aos remédios. A gente toma remédio por qualquer coisinha. E isso fez surgir uma outra estatística, de que apenas 7% dos remédios consumidos hoje seriam necessários. 7% é o que é necessário. Os outros 93% a gente usa por usar. Em momentos que não deveria, tá? Então, os remédios não curam as doenças. Eles repõem sinteticamente algo que você mesmo poderia produzir se estivesse em equilíbrio, sem deixar rastro de subprodutos, sem deixar rastro de destruição no seu corpo. Segundo mito, ô doutor, me conserta aí. Ou seja, a gente terceirizar a nossa responsabilidade diante da doença para outro. Ah, eu vou comer tudo que eu quiser, depois eu vou lá e faço uma lipo. Ah, eu vou fumar a vida inteira, depois o doutor me arruma o meu pulmão. Ah, eu não vou me comportar, eu vou viver a vida de qualquer jeito, vida louca. Depois até lá a medicina vai evoluir e aí eles vão dar um jeito em mim. Então esse é o jeito que a gente pensa a doença. E a gente transfere para o médico, transfere para o outro e não faz a nossa parte, que é ter consciência. O corpo, ele tem 14 departamentos. O corpo é uma empresa, tá, gente? E tem 14 departamentos, que são os sistemas. Ah, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema reprodutor. São 14. Imagina uma empresa, uma indústria. Porque nós somos uma indústria que produz uma série de substâncias. Aí imagina uma indústria com 14 departamentos, com bilhões de funcionários, que são as nossas células, sem comando, sem um gerente, sem um líder. Então, normalmente, quando a pessoa se autoabandona em algum aspecto, ela deixa de exercer liderança sobre esses departamentos. E eles se comportam da maneira que eles acham que tem que ser. Como uma empresa sem direção. Imagina cada departamento produzindo uma coisa diferente, fazendo uma coisa diferente, porque o dono da empresa não sabe para onde ela tem que ir. Então, eu costumo dizer que um corpo doente é um corpo sem comando. É um corpo sem um líder. É um corpo que não sabe para onde vai. Quando a pessoa se autoabandona, quando ela se vitimiza, quando ela só reclama, quando não tem gratidão na vida, quando sente raiva, quando sente medo, quando sente mágoa, tristeza, ódio, rancor, estresse. Ah, Patrícia, mas nós somos humanos. Essa voz é quando vocês estão perguntando, tá? Ah, Patrícia, mas nós somos humanos. E esses sentimentos negativos fazem parte da condição humana. Eles podem fazer parte do nosso processo de aprendizado e de evolução. Mas esses sentimentos negativos não são da nossa natureza. A nossa natureza é o amor, é a compaixão, é a luz, é a criatividade, é a harmonia. Uma pessoa que sente raiva, ela está fora da sua natureza. Entendem isso? E aí quem sente raiva por muito tempo vai se descaracterizando. Porque o normal para o ser humano é sentir amor. Quando ele sente raiva, ele se distancia de quem ele é. E aí a doença vem e se instala. Raiva, medo ou qualquer outra coisa. Então, a raiva, o medo, a tristeza, o rancor são recursos de alerta para você entender que tem alguma coisa errada e que você está distante da sua natureza. Entendem isso? Sentir raiva, peraí um pouquinho. Sentir raiva, deixa eu olhar o que está errado com a pessoa. Ah, ok, entendi. Acalmei. Agora fica 5 anos sentindo raiva todo dia. Reclamando todo dia. Se estressando todo dia. Tem pessoas, gente, que trabalham com elástico esticado ao máximo. Ou seja, sem uma folguinha há anos. Sempre com estresse, sempre com estresse. E aí, muitas vezes, essa pessoa passa por um processo de cura, de remissão, de transformação. E aí, ela está viciada no estresse, olha no espelho e não se reconhece mais, porque ela foi estressada há tantos anos, que daí se deixa de se estressar, a pessoa fica sem assunto.
Ela tem que entrar num processo de interiorização para se redescobrir e descobrir quem é de novo. É muito louco isso, né? Então, sentimentos negativos densos, eles não são condizentes à nossa natureza. Quando você estiver fora do amor, da compaixão, da luz, da criatividade, da harmonia, você se distanciou de si mesmo. E o terceiro mito é: ficar doente é normal. Em algum momento da vida todo mundo vai ficar. Não é normal, pode ser comum. Normal não é. É diferente, né? É comum, mas não é normal. Nós não nascemos para ficar doente. E tem uma frase que eu gosto muito dos grandes mestres, dos mestres ascensionados, que também é um trabalho que eu já desenvolvi lá no meu primeiro livro, que eles dizem o seguinte: você nasceu para ser feliz e expressar sua beleza, apenas. Não é legal isso? Você nasceu para ser feliz e expressar sua beleza. Só. Não precisa fazer mais nada. Aí eu lembro de um gato num jardim, né? O que o gato faz? Ele é feliz e expressa a beleza dele. E ele só faz o que ele quer. Então, se a gente não se preocupasse tanto com o resto e fosse como ele, só vou fazer o que eu quero, vou ser feliz e vou expressar minha beleza no mundo. Muitas coisas já se resolveriam. E a gente seria saudável em todos os aspectos. Então, esses são mitos que a gente acredita muito, né? E passa uma vida inteira acreditando. Remédios curam as doenças, doutor me conserta aí, e ficar doente é normal. Vamos adiante. Também já fui bem doente. Teve uma época que... Essa época que eu trabalhava na indústria, vivia com rinite, sinusite. Eu tinha muito problema de pele, pitiríase, vivia me coçando, eu sentia muita alergia. E isso tem uma explicação na psicossomática. E aí, nada me curava, eu tomava 6 ou 7 tipos de remédio naquela época. E uma pessoa me ofereceu um floral. Aí eu disse, eu não vou tomar isso aí, porque isso aí é placebo, né? Isso aí é uma aguinha lá, que se eu acreditar, talvez funcione. Então eu não vou tomar. A santa ignorância da criatura naquela época. Aí a pessoa disse, mas vai que funciona, né? Por que tu não experimenta? Tá bom, me dá isso daí. Aí era um para beber e outro para pingar no nariz, porque eu tinha muita rinite. E aí eu usei o floral. E fazia um mês já que eu não dormia, que eu passava a noite acordada, viciada em Sorine, aquela função. Sempre com rinite, sempre com sinusite. E aí eu tomei o floral 6 da tarde. E aquela noite eu já dormi a noite toda. E no outro dia eu acordei e disse assim, mas espera aí, né? Esse negócio tem fundamento. Deve ter ciência por trás disso. E aí, gente... bateu aquela coisa assim, eu vou estudar tudo sobre isso, porque eu preciso entender o mecanismo desse negócio, como é que isso funciona. E foi aí que a transformação aconteceu. Sabe, eu me arrependo até hoje dessa arrogância toda de duvidar do poder das plantas, da energia das plantas. Logo depois nasceu a fitoenergética. A fitoenergética hoje é um sistema consagrado de cura natural, que tem 17 anos também. Foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa de cura. Então, começou aí, com 2 tubinhos de floral. A grande transformação. Então, quando o universo quer falar com a gente, quando Deus quer se comunicar, ele dá um jeito de mandar um mensageiro. E o meu mensageiro foi floral. Foi aí que eu me transformei e comecei a compreender o ciclo da doença, que ficou muito claro na minha mente. E eu até sugiro que vocês, quem quiser fotografar, o próximo slide, que está bem detalhado como é que o ciclo da doença se instala e principalmente como nós fomos educados nos últimos 100 anos para não acreditar na energia das plantas e acreditar no remédio, na farmácia, ok? Tá aí, ó. Então, primeira coisa, a dor ou a doença surge na sua vida. Aí, você não melhora em essência e apenas remedia a doença, porque você aprendeu que tem que ir até a farmácia pegar o remédio. Hoje é mais fácil eu perguntar para uma criança, tu sabe o que é um Tilenol? Ela vai dizer sim.
e tu já sabe tu já viu ou sabe o que é um pé de hortelã? Ela vai dizer não. Então, a criança reconhece o remédio como uma solução, mas ela não vê no alecrim, na hortelã, no manjericão, na camomila, uma fonte de solução. Então, tá tudo errado, né, gente? Porque nós somos bichos. A gente faz parte da natureza também. E a gente está se distanciando dela cada vez mais. Depois, os remédios e tratamentos geram efeitos colaterais. Aí, a sua crença na doença e na sua fragilidade aumentam, porque você vai ficando cada vez mais frágil e começa a acreditar que não tem cura e que é normal ficar doente. Depois você começa a acreditar na doença como algo comum, como algo normal, que faz parte da vida, e você se conforma com a doença e deixa de procurar a sua cura num nível mais profundo. E aí, depois, a qualquer sinal de mal-estar, você se entrega aos remédios. Esse é o ciclo da doença. E nós estamos presos a esse ciclo, porque depois dos 6 a gente volta para o 1. E não acaba nunca mais. Só um pouquinho que tá... agora foi. Então, aqui nós temos os nossos 7 centros de energia, cada um responsável por um aspecto da vida, cada um responsável por um mapa da consciência. Os chakras, eles são mapas da nossa consciência. E o dia que a gente completar esse mapa, é como um joguinho, aqueles de tabuleiro, né? Que a gente vai andando as casas. O dia que a gente completar esse mapa, nós estamos prontos para evoluir. Então, cada um deles é responsável por um aspecto e é responsável por um centro de consciência. Então, meus queridos, a mágica está em você. Você é a sua cura. Só você pode buscar a sua transformação. E não transferir para o doutor, para o médico, ou a sociedade, ou a culpa do outro. Nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos acertos, pelos nossos erros, pela nossa vida, pela nossa cura, saúde, transformação. Não tem fórmula mágica, é preciso comprometimento consigo mesmo e trabalho de reforma íntima. E levar isso para o mundo. Porque embora a gente ache às vezes que mas a terapia holística já está muito disseminada, ela já está muito difundida, não está não. Existe um oceano azul para disseminar, para divulgar, e esse evento é um exemplo disso. De que nós estamos aqui reunidos para levar essa bandeira para o mundo. Porque a terapia holística vai salvar o mundo. E todos nós somos responsáveis por isso. E aí, muitas vezes, a gente se concentra, né, em cuidar dos outros, da vida dos outros, de situações alheias, e a gente se autoabandona. As mães fazem muito isso. Cuidam dos filhos, cuidam da família, e muitas vezes se esquecem de si. Se autoabandonam. E aí, quando veja, não tem mais o que fazer. Como os mestres também dizem, depois que as leis da matéria se cumprem, nem a gente pode reverter. Então, não deixe avançar o seu processo a um ponto de não ter reversão. É preciso se cuidar. Toda doença tem uma causa emocional. Por menos que a gente acredite nisso, ou ache que foi um acidente, foi o destino, foi o universo, tudo tem um ponto de atração. E eu trouxe 2 doenças aqui e as causas emocionais delas. No livro Código da Alma tem mais de 100 doenças, suas causas emocionais, e o mapeamento total do corpo, cada sistema, cada parte do corpo e o que significa problemas que acontecem nessas regiões, ok? Então, depressão, quando uma pessoa tem depressão, gente, deu pau em tudo. Tá? Todos os chakras estão desvitalizados. É uma pane geral no sistema. É falta de energia vital em todos os chakras. Que normalmente começa pelo 3º chakra ou pelo 6º. E esses chakras vão ficando tão desvitalizados e debilitados que vão roubando energia dos chakras ao redor para se compensar. E isso faz com que aconteça um grande desequilíbrio,
ao ponto da pessoa não ter mais vontade nem de sair da cama, nem de levantar, nem de sorrir. Ela tem energia apenas para ficar viva e fazer algumas funções autônomas do corpo. Ou seja, o coração bate, o cérebro funciona, mas a pessoa está ali vegetando. Tá? Então, depressão é quando deu pau em todos os chakras. Todos estão desvitalizados, cansados, funcionando aquém da sua capacidade. Dores de cabeça. Eu trouxe essas duas porque são muito comuns. As pessoas se queixam muito disso. Dor de cabeça, normalmente, é quando a pessoa não suporta a realidade que ela vive. Ela não aguenta ficar naquela realidade que ela está. Então, a cabeça dói na tentativa de fazer ela saltar dali. Ela ir para fora dali. Ela sair correndo daquele ambiente. Ela não aguenta mais a família, ela não aguenta mais o ambiente de trabalho, ela não aguenta mais os amigos que ela tem, ela precisa mudar e não tem coragem. Então, a cabeça dói. Toda e qualquer doença tem uma razão, tem um motivo emocional, mental ou espiritual. Tá? Mas, normalmente, são as emoções e os sentimentos que causam as doenças. Vou falar mais uma doença. Alguém grita aí o nome de uma doença. Qual? Síndrome de quê? Como? Ah, muito bem. Quais são os sintomas? Uhum. Tá. Bom, isso está vinculado a... Ela disse síndrome seca, né? O corpo tem dificuldade de produzir os líquidos que precisa, tá? Então, isso está muito vinculado ao sangue, à linfa e a outros tipos de líquido que a gente tem no corpo. Medo, falta de base, estrutura de vida, estrutura familiar, medo de perder e apego também. Esses são os sentimentos que geram esse tipo de doença. Mais uma. Fibromialgia. Fibromialgia é muito presente também. As pessoas falam muito em fibromialgia, tá? E a fibromialgia normalmente é quando a pessoa está se sentindo presa a alguma situação. Quando ela está se sentindo presa, muito presa e pressionada por tudo que está ao redor dela, como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. Eu já vi muitos casos de fibromialgia se resolver com regressão. Porque às vezes a pessoa está sintonizada em uma vida que ela está em algum ambiente onde ela está presa. Tá? Então, fibromialgia tem muito a ver com isso. Calorões do climatério. Muito bem. Isso tem a ver com a maturidade, né? É normal acontecer porque o corpo está encerrando um ciclo de vida, uma espécie de ciclo, e está começando outro. Está começando um outro momento de vida. Então, a dificuldade de lidar com o que está por vir, com o que está para chegar. No livro Código da Alma, a gente tem mais de 100 doenças, todas essas estão incluídas, tá? E o meu tempo está indo aqui, eu não tenho como responder mais nenhuma. Alzheimer, tá? Alzheimer, só vou responder o Alzheimer então, tá? O Alzheimer, normalmente, ele surge em pessoas que eram muito rígidas e controladoras. Então, eram pessoas que gostavam de controlar tudo o que acontecia na sua volta e manter as pessoas sob o controle delas, tá? O Alzheimer é uma maneira de continuar fazendo isso. Então, inconscientemente, a pessoa cria essa doença para que ela consiga manter todos à sua volta, porque isso acontece também com quem tem Alzheimer. Até tem um vídeo no YouTube do Código da Alma que eu explico detalhadamente o Alzheimer, tá? Vamos adiante, então. Hoje em dia, né, tem muita gente rebelde, que quer se rebelar contra as coisas, que são ativistas disso, ativistas daquilo. Na minha visão, a grande subversão dos tempos atuais é ter saúde. Ser subversivo é ser saudável. Porque quando você se torna uma pessoa saudável, quando você se cuida dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, cuida do seu corpo físico, come direitinho, você se torna um ser rebelde contra o sistema.
Porque o sistema da indústria alimentícia, que já é vinculado à indústria dos remédios, da farmácia, eles querem nos manipular. Existe uma grande conspiração que quer nos manipular. Quando a gente tem saúde, a gente não participa disso. E aí a gente se torna um ser subversivo. Então, a terapia holística, ela traz esse novo paradigma, essa nova visão e nos torna seres rebeldes, porque a gente vai contra o sistema. Eu já vou encerrar, tá? Que o meu tempo acabou. Vocês não vão fazer, nem no desenho do Shrek, né? Tem que botar plaquinha para fazer, E eu vou sair daqui e já vou ali para o nosso stand para autografar, para quem quiser tirar foto, me dar um abraço, ok? E eu quero encerrar, então, deixando uma mensagem para vocês, beleza? É uma mensagenzinha curta, mas eu acho que faz muito sentido. E ela diz mais ou menos assim: não diga que a felicidade não faz parte da sua vida. Ela é uma estrela perdida que você deixou fugir. Abra bem sua janela e, ao procurar por ela, ela estará a sorrir. Dizer que a vida é triste sem mudar de pensamento é caminhar ao relento em noite de tempestade. Jogue fora seu tormento, viva bem cada momento, desenvolvendo a bondade. Quando encontro em cada ser a vontade de mudar, de buscar novos caminhos, ser feliz, se transformar, dou graças ao Deus da paz, que me deu força capaz dessas pessoas ajudar. Obrigada.